Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: PSG e Flamengo valendo o título do Intercontinental. O Flamengo sonhando com o mundo de novo. É possível ou é impossível? Vamos debater nesse vídeo depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, vamos falar sobre a decisão do Intercontinental. Vale o título mundial nesta quarta-feira, PSG contra Flamengo, e eu queria fazer uma análise aqui das possibilidades dos dois times nesse vídeo. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo. Tem o link para você baixar o app do Flash Score, totalmente de graça, você não paga nada nem para baixar, nem para usar o Flash Score, e tem estatística de tudo que é jeito, de tudo que é situação, mas também alerta de gol, classificação, tudo isso em tempo real. Primeiro comentário fixado, só baixar o app do Flash Score. Cara, tô gravando esse vídeo aqui na tarde de terça-feira, né? E na quarta nós teremos 2 da tarde a decisão do Intercontinental, que é o Mundial de Clubes que era disputado até 2023, né? Aquele formato de campeão da Champions agora contra o campeão do vencedor de uma série de jogos que envolvem os outros campeões continentais. O Flamengo superou o Cruz Azul, depois de ganhar a Libertadores, superou o Cruz Azul, superou o Pirâmide do Egito e enfrenta o PSG, que estava lá tranquilão, fazendo seus jogos normais do Campeonato Francês, e chegou a Doha, chegou ao Catar no domingo. E aí, automaticamente, começa aquele debate: pode ganhar, não pode ganhar, o Flamengo tem chance, o Flamengo não tem chance, o PSG vai golear, o PSG vai passar aperto. E aqui eu tô tentando fazer um vídeo aqui, pé no chão, pra gente debater essas questões. A primeira coisa que a gente deveria analisar nesse vídeo que é o seguinte: é evidente que o PSG é favorito para o jogo. Acho que isso não tem como a gente fugir disso, porque se a gente considera que os melhores times do mundo estão na Champions League, e eu acredito nisso piamente, é evidente que a gente considera e a gente entende o PSG com mais condição de favorito para esse jogo, né? E sempre lembrando, aqui no Brasil as pessoas têm uma situação bem equivocada da palavra favorito, né? Dizer que é favorito é totalmente diferente de dar palpite para o jogo, né? Dizer que é favorito é entender, é analisar quem reúne mais condições para ganhar o jogo. E para mim acho que está muito claro que o PSG é favorito para o jogo. Não só pelo poderio, pela qualidade dos jogadores, pela profundidade do elenco, por estar menos cansado do que, ou menos desgastado do que o Flamengo, mas sobre isso tem um parêntese importante a ser feito que a gente vai fazer no vídeo. Se a gente vai às cotações das casas de aposta, a gente vê uma disparidade. Por exemplo, aqui está a cotação da KTO, né? PSG, para ganhar o jogo, tá 90 minutos, PSG 1.58, empate 4, ou seja, se o jogo for para prorrogação, quem jogar no empate já venceu, 4, e para o Flamengo ganhar o jogo 5,60. E nessas cotações, eu sempre falo aqui, quanto menor a cotação, mais provável uma coisa de acontecer. Então a cotação do PSG 1.58, a do Flamengo 5,60. Então quem conhece disso, e essas casas não estão ali para perder dinheiro, a gente sabe disso, quem conhece das análises entende o PSG bem favorito contra o Flamengo, a ponto da cotação de um ser 1,58, do outro ser 5,60 para ganhar o jogo. Então assim, o favoritismo do PSG está posto. Outro ponto que a gente tem que analisar e aí acho que não é demérito ao Flamengo, porque isso que eu vou falar aqui serve para qualquer time. Se o PSG que jogar contra o Flamengo for um PSG parecido com o PSG da reta final da Champions passada, o Flamengo não tem chance. Mas aí não é o Flamengo, é qualquer time, quase qualquer time do mundo.
Só lembrar, o PSG na última final de Champions, ele goleou o vice-campeão da Champions, a Inter de Milão, por 5-0. E não é que ele goleou assim, goleou e não deu jogo. Não deu jogo. Então, isso é importante a gente pontuar aqui. A gente não tô aqui para contar mentira para ninguém. Se o PSG jogar próximo, num nível próximo do que ele jogou na última Champions, não tem jogo. Não tem jogo. Ponto. O problema a questão é, qual o PSG que vai estar em campo? O PSG da última Champions ou o PSG da atual Champions? O PSG na atual Champions ganhou do Barcelona em Barcelona, jogando com metade do time reserva. Por lesão, não por poupar. Ou vai ser o PSG do Campeonato Francês? Por quê? Porque nesta temporada, o PSG do Campeonato Francês é um PSG que permite ao Flamengo sonhar em ganhar. Permite o Flamengo entrar em campo tendo muitas expectativas para ganhar o jogo. Só para você entender, o PSG nesta temporada, ele não está liderando o Campeonato Francês, o líder do Campeonato Francês por enquanto é o Lens. O PSG neste Campeonato Francês não venceu 6 dos seus 15 jogos. Então, assim, é um PSG que até aqui dentro do Campeonato Francês não é nem sombra do PSG que foi nos jogos da Champions desta temporada, e é um sopro do PSG do mata-mata da temporada passada. Acho que está muito claro para o PSG que depois de ganhar a Champions, depois de tirar esse fantasma de não ganhar a Champions do armário, está muito claro para o PSG que o PSG hoje precisa esticar a corda na segunda metade do campeonato, na segunda metade da temporada, pós-dezembro, quando começar lá. Foi assim na temporada passada. Aí não porque ele queria, mas porque o jogo não encaixou, especialmente na Champions, na primeira metade, na fase de classificação. No Campeonato Francês ele jogou bem, na Champions estava patinando. E depois arrancou e encaixou depois do Luiz Henrique, depois da chegada do Kvaratskhelia, da ascensão do Doué e da efetivação do Dembélé como falso 9, o PSG virou um time imbatível. E não à toa fez uma tríplice coroa. E só foi ser batido pelo Chelsea na final do Mundial. Então, o PSG desta temporada, ele permite que o Flamengo pense em ganhar o jogo. Ele permite. Porque na Champions ele mostrou um padrão, embora tenha vindo de um 0-0 com o Atlético Bilbao, fora de casa. E no Campeonato Francês ele ainda não engrenou. Mas eu estava vendo o vídeo que a Clara Albuquerque, que é a correspondente da TNT Sport em Paris, ela gravou um vídeo que está lá na página de cortes da TNT Sport. E ela traz um levantamento que é brilhante. O PSG no Campeonato Francês, dos 10 jogadores com mais minutos no Campeonato Francês, apenas nos jogos do Campeonato Francês, dos 10 com mais minutos, 8 são reservas. Canguilhy, Mayulu, Mbaye, Zabarni, Zaire-Emery. Então, assim, basicamente, no Campeonato Francês, o PSG jogou mais com reservas do que com titulares, mas isso muito. E aí entra um componente de poupar no Campeonato Francês, e eu vou falar já da temporada, e tem um componente de muitas lesões. Nesse ano já se machucaram Nuno Mendes, já se machucaram Marquinhos, já se machucaram Fabian Ruiz, Doué, Barcola, Dembélé. Então, assim, nesse momento está o Hakimi machucado. O Hakimi é o único jogador do PSG que não foi pro Catar. Então o Hakimi está fora do jogo. Nos outros, todos estão lá no Catar e à disposição do Luiz Henrique. Então está muito claro que o PSG do Campeonato Francês, ao mesmo tempo que ele dá esperança para o Flamengo em ganhar o jogo, é preciso aqui eu não estou aqui para enganar ninguém. Eu não estou aqui para contar história bonita para ninguém. Ao mesmo tempo que o PSG do Campeonato Francês dá esperança ao Flamengo, saber que o PSG do Campeonato Francês, dos 10 que mais jogaram minutos, 8 são reservas, você fala, qual é o PSG que vai estar em campo contra o Flamengo?
com a cara da Champions, quando jogaram mais titulares, os titulares jogaram quase sempre, só não jogaram quando tinha jogador machucado, ou é o time do Campeonato Francês com reservas que permite sonhar. Isso aqui a gente precisava pontuar, tá? E aí, muitos desfalques por lesão, né? O Dembélé, quando não teve machucado, pegou uma gripe bizarra aí que tirou ele dos últimos 2 jogos. Então não sei qual vai ser o nível de condicionamento do Dembélé, que nesta terça foi eleito o FIFA The Best 2025, inclusive vou falar sobre isso amanhã. Então esse é um ponto, tá? Queria fazer essa ponderação aqui. Vamos lá, vamos falar agora da parte física. E aí, ultimamente, sempre tem sido uma questão o clube campeão da Libertadores chegar no Mundial de Clubes ou chegar no Intercontinental estourado. Isso foi tema quando o Flamengo perdeu para o Liverpool por 1-0, foi tema quando o Palmeiras caiu para o Tigres lá tendo jogado a Libertadores e Copa do Brasil. Copa do Brasil acho que foi depois, tendo jogado a Libertadores alguns dias antes. Foi tema quando o Palmeiras perdeu para o Chelsea na prorrogação. Foi tema no ano passado, quando o Botafogo saiu do Rio de Janeiro, depois de ser campeão brasileiro no domingo, e chegou no Catar, sei lá, terça de madrugada e entrou em campo na quarta e tomou um pau do Pachuca. Então, assim, esse é um ponto. É lógico que o Flamengo vai chegar ao Intercontinental, à final, mais desgastado que o PSG. Mas o PSG, neste ano, ele talvez chegue como o time campeão da Champions mais desgastado nos últimos tempos. Neste ano de 25, o Flamengo tem 76 partidas. O PSG tem 65. 65. E vai terminar o ano com 67. Porque o PSG joga amanhã contra o Flamengo na final do Intercontinental e joga depois, 3 dias depois, joga contra um time da 5ª divisão pela Copa da França. Esse time da 5ª divisão deve ser um time completamente alternativo lá que o Luiz Henrique vai botar em campo. Então, assim, o PSG chega muito desgastado também. O PSG chega com grandes jogadores do elenco, Vitinha, quem mais? Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz, Pátio, jogando mais de 60 partidas no ano. Porque praticamente todo o elenco do PSG é jogador de seleção e joga na sua seleção. Então, por exemplo, jogadores do PSG jogaram a final da Champions, uma semana depois estavam jogando final de Nations com suas seleções, França, Portugal e Inglaterra e Espanha. Aí depois pararam uma semana, se apresentaram para o Mundial de Clubes. Aí o Mundial de Clubes tiraram 15 dias de folga e depois se apresentaram para 4 dias de treino para jogar a Supercopa da Europa. Isso daí é quase futebol brasileiro. Isso é quase futebol brasileiro, em que os jogadores têm 12 dias de pré-temporada e já entram em campo depois por conta estadual. É quase futebol brasileiro. O futebol brasileiro ainda é pior, porque do Flamengo para o PSG são 10 jogos de diferença. 10 jogos são 900 minutos. Então, assim, mas é um nível absurdo. Então o PSG vai chegar lá desgastado. Por isso que talvez o Luiz Henrique precise rodar talvez o elenco lá, né? Mas isso é um desgaste. Praticamente, o PSG está há 18 meses sem férias. As últimas férias dos jogadores do PSG foram pós-Euro 2024. Tiraram férias, se apresentaram para o começo da temporada 24-25, só que no meio da temporada, entre a temporada 24-25 e 25-26, o PSG teve Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo também teve, sim, mas o Flamengo teve férias do fim de dezembro de 24 até o início de janeiro de 25, o Flamengo teve férias. O PSG, na prática, em um ano e meio, ele teve 15 dias de férias. No máximo 18 dias de férias, que foi o período fim do Mundial até se apresentar para a Supercopa. Então, assim, o PSG ele chega também desgastado para a Copa do Mundo. Não à toa, muitos desfalques de lesão. Não à toa, o Luiz Henrique rodou o time no Campeonato Francês. Vamos lá. Aí agora um outro tema que eu queria falar.
O PSG vai ligar para a Copa do Mundo, para o Intercontinental, para jogar por esse título mundial? O PSG vai se importar por isso? Isso daí é sempre um tema polêmico. É evidente que os times europeus não encaram o Mundial de Clubes ou o Intercontinental do mesmo jeito que os sul-americanos. Isso daí é batido. Tanto é que durante anos a gente falava, o clube está no projeto Tóquio. O que é? Ele faz um projeto para tentar chegar a Tóquio, porque a final do Mundial era lá em Tóquio e tudo. E isso nunca aconteceu na Europa. Na Europa é projeto Budapeste, porque hoje o sonho dos times é chegar na final da Champions League, que nessa temporada será em Budapeste. Então, é lógico. Então quer dizer que o PSG vai cagar pro jogo? Não acho. Não acredito nisso. Por alguns motivos. Primeiro, o PSG, ele quer títulos que ele não tem. E isso é uma ambição do projeto da Qatar Sports Investment, que é a controladora do PSG, a dona do PSG, e isso é uma coisa também do próprio Luiz Henrique. Luiz Henrique tem falado muito sobre isso, de esticar a corda e ganhar as coisas que precisam ser ganhadas. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, o jogo é em Doha, no Catar. Ou seja, o jogo é na casa dos donos do PSG. O PSG hoje é propriedade da QSI, Qatar Sports Investment, que é um fundo, um fundo que tem sede no Catar, que é do Catar, e é dono do PSG. Então, assim, eu acho impensável o PSG sair da França para ir jogar na casa do controlador do time e, estando ok, passar vergonha. Então, por exemplo, não acho que o PSG vai entrar com time reserva. Muito pelo contrário. Eu acho que o PSG vai entrar com esse time aqui, que é o time que o Flash Score está colocando lá como provável, tá? Isso aqui tá lá no app do Flash Score. E qual o time que eles estão colocando como provável? Chevalier, que não jogou nos últimos jogos porque estava machucado, o Safonov estava sendo goleiro, Zaire Emery improvisado na lateral direita, Marquinhos, Pátio e Nuno Mendes na linha de defesa, ou seja, é a defesa toda, tirando o Hakimi que está machucado. Tem uma dúvida se o Marquinhos joga ou não. O Marquinhos sentiu um incômodo muscular depois do jogo contra o Bilbao, saiu no intervalo, ficou fora da partida contra o Metz no fim de semana, mas está em Doha e é capitão do time. Então, se não jogar o Marquinhos, joga o Zabarny, o zagueiro ucraniano que chegou nessa temporada. No meio-campo, é meio-campo titular, Vitinha como esse cara de primeiro passe, João Neves pela direita, Fabian Ruiz pela esquerda, e na frente se espera também o ataque titular, já que o Dembélé não está 100%. Então, Barcola à direita, Kvaratskhelia à esquerda e Doué fazendo a função de falso 9. Esse deve ser o PSG. O Dembélé, segundo o que projetam, deve estar à disposição para entrar no decorrer do jogo. Então, assim, esse time é o time titular do PSG. Não é o time do PSG que joga o Campeonato Francês. Então, acho que eles não vão entrar para cogitar perder. Acho que o PSG vai entrar claramente na pegada de esticar a corda, tá? E aí é aquilo que eu falei no primeiro tópico. Qual o nível de execução do PSG na temporada? Vai ser o da Champions? Se for o da Champions, o Flamengo vai ter que fazer uma partida perfeita para ganhar. Se for um time com um nível de execução um pouco mais baixo, que foi no Campeonato Francês, aí acho que o Flamengo tem chance de brigar. Isso, para mim, é o que está posto aí nessa partida. Tem uma questão importante, que para mim, o futebol hoje, ele é uma grande batalha de pressionar e fugir de pressão. Isso, para mim, é o que vai definir o jogo. Porque os dois times são times que pressionam alto, tanto o PSG quanto o Flamengo, e os dois times são dois times muito bons de fugir de pressão. O PSG comprovado nos maiores desafios, o Flamengo comprovado na realidade sul-americana. O Flamengo é muito bom fugindo de pressão. E acho que a batalha do jogo é essa. É pressionar e fugir de pressão. O PSG é excelente pressionando. E é um time que tem mais de 90% de acerto de passe.
e é um time que tem mais de 65% de posse de bola. O Flamengo é um time que beira os 60% de posse de bola e é um time que, em boa parte da temporada, foi muito efetivo no perde-pressiona. Na reta final da temporada, acho que talvez pelo desgaste, o Flamengo começou a deixar de ser efetivo no perde-pressiona. Isso pode ser um problema para o Flamengo no jogo. Por quê? Porque se o PSG subir a pressão, ele vai atrapalhar a saída de bola do Flamengo. Mas o Flamengo tem uma boa fuga de pressão. O problema é, quando o Flamengo perder a bola, o Flamengo vai ter que fazer um perde-pressiona muito efetivo. E na reta final da temporada, esse perde-pressiona tinha caído de produção. Então, assim, isso dá a ideia da dificuldade do jogo do Flamengo. Outra coisa, 2 outros pontos táticos. O Flamengo precisa deixar alguém colado no Vitinha. Alguém pressionando muito o Vitinha. O Bayern ganhou do PSG recentemente na Champions e depois você analisando o jogo, você vê claramente o Vitinha, o Kimmich fazendo uma pressão. Não era marcação individual, mas era quase isso. Era quase o encaixe do Kimmich no Vitinha. Se o Vitinha jogar com liberdade, ele vai mandar no meio-campo. Um meio-campo que, em tese, o Flamengo vai precisar, o Flamengo vai estar em inferioridade. Porque o PSG tem 3 no meio-campo. O Arrascaeta é um cara que normalmente não se dedica tanto no momento ofensivo. O Flamengo vai ter que contar com os 2 jogadores de lado ajudando demais Jorginho e Pulgar. E para mim, vai ser o Lino na esquerda e na direita pode ser o Luiz Araújo ou o Carrascal. Os 2 vão ter que ajudar a marcar muito, porque senão os 3 do meio campo do PSG, Vitinha, Fabian Ruiz e João Neves, eles têm uma capacidade incrível de circular a bola fugindo da pressão, que isso vai dar um problema. E alguém precisa vigiar o tempo todo o Vitinha. Tem uma questão do PSG que nesse momento, os atacantes do PSG estão com o pé meio torto. Tanto o Barcola, talvez pelas lesões no começo da temporada, quanto o Doué, que deu uma caída de produção em relação à reta final da temporada passada, quanto o Kvaratskhelia, não estão muito precisos na finalização. Tanto é que o artilheiro do PSG na temporada é o Gonçalo Ramos, que é reserva com 7 gols na temporada toda. Esse é um ponto para o Flamengo. O Flamengo contar com, nesse momento, um aproveitamento ruim dos jogadores de ataque em finalizações. E os jogadores do Flamengo de defesa estão vivendo uma ótima fase, né? Tanto o Léo Ortiz quanto o Léo Pereira e o Danilo. Não sei quem vai jogar, mas qualquer um dos que jogar, os 2 dos 3 que jogarem estão vivendo uma ótima fase. Eles podem contar com isso. No fim, cara, eu acho que essa fuga, essa batalha de pressionar com fugir de pressão, em situações ideais, o PSG vai levar vantagem, porque está menos desgastado e acho que são jogadores mais talhados a fazer essa dupla função, de marcar e jogar, de marcar e jogar. Acho que os jogadores do PSG são mais especializados nisso. E isso dificulta demais para o Flamengo. O Flamengo, é impossível para o Flamengo ganhar? Não é impossível para o Flamengo ganhar. Acho que o Flamengo tem que entrar em campo entendendo que esse PSG da temporada não é o PSG do 5-0 contra a Inter. E isso dá chances para o Flamengo. Mas o PSG é muito favorito. Não à toa a cotação de 1,58 contra 5,60. Eu diria que, com o cenário de hoje, com o PSG indo completo, eu acho que seria algo do tipo 70-30. 70-30. No máximo 65-35. Então, é lógico que o PSG é favorito. Mas Flamengo, é impossível o Flamengo ganhar. E quando eu quero dizer impossível, nada é impossível no futebol. Mas o PSG de hoje, ele tá longe do Santos e Barcelona de 2011. Ou tá longe do Fluminense City de 2023. Ou até longe do Flamengo e Liverpool de 2019. Por mais que o Flamengo tenha levado o jogo para prorrogação, o Liverpool teve mais chances, mais oportunidade, mais volume. Eu acho que essa distância não tá pela forma do PSG nesse momento. Mas ainda acho o PSG favorito. Não vejo o Flamengo fazendo um jogo de todo mundo lá atrás e dando o bico para frente por uma bola. Não vejo. Acho que o Flamengo não sabe fazer isso. Mas a bola longa, quando o PSG subir pressão, vai ter que ser algo muito importante para o Flamengo. E aí tem lançamento e profundidade do Léo Pereira, do Rossi,
bola em profundidade do Jorginho, do Arrascaeta, o Bruno Henrique atacando profundidade. Acho que o Bruno Henrique tem que ser titular pensando nisso. E acho que nisso o Flamengo pode ter chance. Mas precisa ter uma bola longa, precisa. Mas não dá para ficar com as costas lá atrás, porque senão o Flamengo não vai saber fazer isso. O Flamengo tem a tendência, se o Flamengo ficar amassado lá atrás, esperando o PSG para tentar jogar por uma bola, acho que aí sim o Flamengo tem chance de ser goleado. Quero te ouvir, o que você acha, o que você pensa, diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Primeiro comentário tem o link para baixar o Flash Score. Muita coisa bacana lá no Flash Score para você acompanhar. Obrigado demais pela audiência, um abraço. Tchau!